de segunda-feira e final da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao final de mais uma rodada aí, né? Já foram 10, passa bem rápido, né? E já estamos ali saindo daquela fase, começo de campeonato, que não sei o que, tem muito campeonato pela frente, tem ainda, é verdade, né? Mas já estamos saindo ali daquele início de Campeonato Brasileiro, 10 rodadas encerradas. É verdade que tem aí times que tem um jogo a menos ainda, como por exemplo o Flamengo, o Bahia, né? Inclusive se vencerem os seus jogos, vão aí chegar aos mesmos 20 pontos que o São Paulo tem. E seguinte, a gente agora vai entrar em uma semana que não tinha acontecido até então na temporada, que é a semana de Brasileirão, final de semana, né? Como foi agora. Meio de semana com Libertadores e Sul-Americana, né? Que vai ser a primeira rodada. Então a gente vai ver aí com certeza bastante times aí deixando o Brasil um pouco de lado, poupando os jogadores para focar na Libertadores. Por exemplo, o Fluminense, que está empatado com o São Paulo, entrou com um time misto contra o Coritiba, por exemplo. Entendeu? Esse é um ponto importante. Entrou com um time misto contra o Coritiba e empatou. Tá? Se existe algum ponto positivo em você não estar na Libertadores, que eu acho que não tem ponto positivo nenhum, é sempre bom você estar na Libertadores, né? Não tem nada de bom que você tira, mas quando você não está nela, você prioriza o Brasileirão, porque não tem como, quando você está na Libertadores, deixar a Libertadores de lado e jogar só o Brasileiro, não tem como, ninguém faz isso. Vai começar a Libertadores agora, ninguém vai entrar com o time reserva, não tem como, entendeu? E quando você está na Sul-Americana, você tem que poupar o Brasileirão. Ainda mais quando você está brigando lá em cima. Entendeu? Quando você está brigando lá em cima. Essa semana o São Paulo tem o Boston River pela Sul-Americana. E no final de semana tem o Vitória no Barradão. Aí é aquela coisa que eu falo para vocês. A gente já vai ter aí, né, essa divisão já aí, né, de brasileiro e com as competições sul-americanas. E na próxima rodada, por exemplo, tu pega aqui os jogos. O Palmeiras é o líder, Palmeiras vai pegar o Corinthians, né? Então, clássico ali sempre, né, equilibrado, pode ser que o Palmeiras perca ponto. Tem também o confronto direto entre o terceiro e o quarto colocado, que é Fluminense e Flamengo. Então, um dos dois vai perder ponto ali. E a gente pega o Vitória fora. Não que o Vitória seja um jogo simples, fácil, já ganhou, não. Mas se o São Paulo vencer aí o Vitória no final de semana, cara, tem tudo para ser uma ótima rodada aí, porque os nossos adversários ali dos primeiros colocados têm grande chance de perder pontos, né? Tu pega, por exemplo, o G4, Palmeiras 25, São Paulo 20, Fluminense em terceiro também com 20 e Flamengo em quarto lugar com 17, né? Então, Fluminense e Flamengo se enfrentam e o Palmeiras pega o Corinthians. Então, tem grande chance aí, né, desses times perderem pontos e aí a gente tem que vencer o Vitória. Entendeu? Nunca é fácil jogar no Barradão, complicado, mas a gente tem que buscar essa vitória porque pode ser uma rodada muito, muito boa para o São Paulo. Fora que, além desses times que gostei ter jogos importantes, 2 clássicos, né, que eu falei, tem a questão também que todos eles vão estar também de olho na Libertadores. Tem desgaste, não tem como poupar, né? Então, cara, São Paulo tem essa semana Boston, River e Vitória. Tem que priorizar o jogo do Vitória, né? Pô, o Bahia ontem, né, cara? Pô, tinha que ter conseguido pelo menos um empatezinho. O Bahia, eu vou te contar um negócio. Tava vendo o jogo, até jogou bem o Bahia. O Bahia, irmão, é igualzinho o Bragantino. Quando você pensa que vai, não vai. Inclusive, foi eliminado da pré-Libertadores pelo aquele O'Higgins, né? Que tá no grupo do São Paulo, inclusive. Quando você pensa que o Bahia vai, não vai, ele te engana. Jogou bem ontem, achei o jogo, fez um bom jogo e vai lá e perde o Palmeiras, né, cara? Complicado aí. Aí o Palmeiras abriu já 5 pontos do São Paulo, né? Que tá empatado com o Fluminense com 20 e o Flamengo com 17. O Flamengo e o Bahia, os dois estão com 17. Como eu disse, os dois têm jogo a menos. Se vencerem, vão para 20. O Flamengo vai pegar em casa o Mirassol. E o Bahia pega em casa o Chapecoense. Então é 3 pontos aí para todo mundo, né? Então a gente vai ter aí, basicamente tem São Paulo, Fluminense, Flamengo e Bahia empatado com o número de pontos. Porque eu não vejo nem a Chapecoense tirando ponto do Bahia e nem o Mirassol aí tirando ponto do Flamengo, né? Os dois jogam em casa, tanto o Bahia quanto o Flamengo, e os dois times estão muito mal. Chapecoense
E o Mirassol é o lanterna do campeonato, pra você ter ideia. Né? Depois do que fez ano passado, é o lanterna aí do campeonato. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui. Bora falar aí sobre o sumido, né? O sumido, o indisciplinado, o irresponsável Arboleda, porque temos novas notícias sobre ele aqui. Vamos lá, temos aqui duas novidades sobre ele. Duas, vamos lá. Primeira informação que o André Hernan traz aqui. Tá? A gente tem duas informações aqui sobre o Arboleda específico. Depois a gente fala sobre esse negócio de de Thiago Maia, que foi especulado aí. Segundo o André Hernan, um amigo muito próximo do Arboleda chegou hoje, no caso ontem, domingo, ao Equador e levou vários pertences importantes do jogador. Acredita-se que o zagueiro não voltará tão cedo ao Brasil. O São Paulo está muito irritado com a postura do jogador. Então, teve um jogador que chegou ontem, um amigo, né, do Arboleda, que chegou no Equador ontem, com vários pertences importantes do Arboleda. Né? Aí dá a entender que ele não vai voltar por agora, que ele vai ficar um tempo lá no Equador, e o São Paulo está muito irritado com a postura do jogador. Que negócio bizarro, cara. Olha, teve já a informação que ele teve um desentendimento com o Rui Costa, mas, cara, assim, sinceramente, eu imagino que tem mais caroço nesse angu. Eu não acho que, nossa, tretou com o Rui Costa, não vou jogar mais, vou pro Equador, rescinde meu contrato. Cara, tô achando muito estranho isso. Eu não vou ficar aqui falando coisa, inventando. Claro que rede social, que ele fez isso, que ele fez aquilo. Claro que existe muita especulação, um monte de gente falando um monte de coisa pra cá, pra lá. Eu não posso fazer isso, evidentemente, eu não posso ser irresponsável a esse ponto, mas eu acho que tem caroço nesse angu. Eu acho que tem mais coisa aí do que só esse desentendimento dele com o Rui Costa. Tá muito estranho, irmão. Muito estranho aí. O cara simplesmente foi pro Equador e que se dane tudo. Se dane o jogo contra o Cruzeiro, o treino, o clube, que se dane os jogadores, o técnico, a torcida, irmão. Um negócio bizarro. Eu não me lembro de ter visto algo parecido com isso. Bizarro. Bizarro. E tem mais. Vamos lá, ó. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo confirmou que o Arboleda está no Equador, mas o zagueiro não respondeu os contatos oficiais do clube desde sábado, que foi quando ele sumiu. Ele pediu para ser negociado alguns dias e faltou novamente ao treino deste domingo. O São Paulo classifica a postura como inaceitável e tomará providências. Tá? Então o São Paulo vai tomar providência em relação ao Arboleda e ele sumiu no sábado, né? No domingo ontem, até domingo, o São Paulo não tinha nenhum contato oficial do cara. Mas não, ele nem falou com ninguém do São Paulo. O Gabriel Sá falou que o Arboleda conversou com alguns jogadores confirmando que estava no Equador. Com pessoas do clube ele não falou nada. Viajei por causa disso, aconteceu isso aqui de última hora, aconteceu isso com tal pessoa da minha família, eu tive que viajar. Não, ele foi e até agora não falou nada para o São Paulo. Ele nem justificou porque ele foi para o clube que paga o salário dele. E segundo o Gabriel, o São Paulo vai tomar providência aí. Simplesmente bizarro o que está acontecendo. Simplesmente bizarro. Eu realmente não acredito aí que tenha sido só o desentendimento com o Rui Costa. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa aí. Ainda mais que o Arboleda é todo bagunçado. Né, cara? Pra você ter ideia, quando o São Paulo renovou o último contrato dele, ao invés do São Paulo pagar as luvas que paga pro jogador quando renova o contrato, o São Paulo ia ali assumir algumas dívidas que ele tinha, pra você ver. Né? Ele tem um monte de problema fora de campo. Não, o Arboleda é maluco. Né? A gente sabe que ele é doido. Né? Ele tá no São Paulo tem quase 10 anos aí, já se envolveu em 1 milhão de polêmicas, né? Uma coisa mais doida que a outra. Ele é maluco, a gente sabe que ele é doido. Né? Ele tem, não vou nem falar que ele tem um parafuso a menos, ele tem alguns parafusos a menos. Entendeu? Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso, obscuro, né? O cara até agora não falou com o clube, né? Aí ele faltou no jogo sábado, ontem domingo teve treino, evidente também não foi, e não vai estar hoje também, irmão. Talvez nem treine mais, né? Então é aquela coisa que a gente comentou. Eu espero que o São Paulo, primeiro, ele toma providência de multar ele, né? Algum tipo de punição. Primeiro ponto é a punição. Primeiro ponto. Aí segundo, ele quer ir embora. Tudo bem.
que o empresário chegue com uma proposta boa e que o São Paulo negocie ele. Eu vou repetir o que eu falei ontem. É muito fácil o cara sumir. Ah, dane-se vocês aí, todo mundo, vou pro Equador, rescinde meu contrato que eu não vou mais jogar. Aí o São Paulo rescinde, o cara fica livre no mercado, assina com outro clube, ganha luvas, né, porque ele estaria livre, e o São Paulo fica chupando o dedo. Aí é muito fácil, né? Se quer sair, que chegue uma proposta na mesa do São Paulo para o São Paulo negociar. Ponto final. Entendeu? Ou então vai cumprir seu contrato, que é até o fim de 2027. Né? Ele assinou o contrato até o fim de 27. Eu não sou advogado, tá? Aí é jurídico, nada, não entendo nada disso. Mas eu imagino que São Paulo, não, tem que tentar fazer alguma coisa aí. Né? Tem um contrato e o cara simplesmente sumiu, não está cumprindo o contrato, está deixando de exercer ali, né, a sua função, não está trabalhando, sendo que o cara tem contrato vigente. Então, imagino eu, tá? Como eu falei, não sou advogado, não sou nada disso, mas imagino eu que o São Paulo possa aí usar isso de alguma forma a seu favor. Né? Tipo, o cara não tá, irmão, se apresentando, não tá trabalhando, sumiu e tem contrato. Não justifica porque foi para o Equador. Então, imagino eu que o São Paulo aí, né, possa ter uma carta na manga a seu favor em relação a isso. Entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tudo muito estranho, tudo muito nebuloso aí. Enfim,